Somos mais de 207 milhões de brasileiros, mas o ritmo do crescimento está caindo. É o que mostra a recente estimativa da população brasileira divulgada pelo IBGE. Entre 2016 e 2017, a taxa de crescimento foi de 0,77%, um pouco menor que a taxa de 2015 e 2016, que foi de 0,80%. Esse encolhimento se dá com mais frequência na região sul do país. Já na região norte e aqui no centro-oeste, as taxas de crescimento da população estão acima de 1%. Estima-se que em Goiás tenha mais de 6 milhões e 700 mil habitantes e uma taxa de crescimento de 1,24%. De acordo com o superintendente do IBGE em Goiás, Edson Roberto, o crescimento da população no estado não é homogêneo e está ligado à economia local. A repartição dos recursos do governo federal, dos recursos dos governos estaduais, ela leva em conta a questão populacional. Então, quando os municípios perdem população, eventualmente eles podem ter perda também de recursos em função disso. Assim como acontece nos estados brasileiros como um todo, aqui no estado de Goiás a gente tem um crescimento desigual, ou seja, a gente tem municípios crescendo mais relativamente do que outros. Então, aqui no estado, por exemplo, nós tivemos nessa estimativa 60 municípios crescendo acima da média do estado, né? E na outra ponta nós tivemos 64 municípios perdendo população. Então, um crescimento desigual. E um terceiro ponto é que nós temos uma concentração da população nos municípios maiores do estado. Para o membro titular da Comissão de Organização dos Municípios, deputado Luiz César Bueno, além do fator econômico, o fluxo migratório de refugiados e aposentados que buscam uma vida mais tranquila no interior influenciam o aumento destes números. Goiás, especificamente, e algumas cidades da região centro-oeste, tem alguns fatores que faz com que esse índice de crescimento acima da média seja real. Vamos aos fatos. Existe um contingente muito grande de maranhenses e sobretudo, de pessoas migrantes do Piauí e de alguns estados do Nordeste, que ocupam verdadeiras regiões no entorno do Distrito Federal e em Goiás também. Outro ciclo de migrações também, esse é um ciclo muito positivo, são aposentados, pessoas que já têm uma qualidade de vida nas grandes cidades, como Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, e que querem um sossego. Aí procuram cidades bucólicas, cidades com 2, 3 mil habitantes. Outro fluxo muito grande, né, de imigrantes também, que nós estamos vendo, sobretudo Goiânia e principalmente Aparecida de Goiânia, já são os refugiados. Os refugiados da miséria causada pelo terremoto no Haiti, Venezuela, Bolívia e agora, sobretudo, Peru. Pessoas que vêm para Goiás para trabalhar na construção civil, trabalhar na área de serviço doméstico, porque aqui as oportunidades de trabalho são muito melhores do que a miséria que está tendo em seus países. Aparecida de Goiânia está entre os 21 municípios brasileiros com população acima de 500 mil habitantes, exceto as capitais. Este geógrafo fala com preocupação sobre a falta de infraestrutura e água por conta do aumento da população. Você tem que ter investimento em infraestrutura, no caso do saneamento básico, né, água, esgoto, isso aí é fundamental. Hoje em dia, a água ela é fundamental. Nós temos uma perspectiva de que a água que tem na região metropolitana de Goiânia, que toda a água, ela só vai atender a 5 milhões de pessoas. Então, se nós não tomarmos cuidado, nós não vamos ter água no futuro. A crise que nós vimos em São Paulo, ela vai acontecer aqui também. O superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística disse ainda que, mesmo com este crescimento da população,
A taxa de desemprego em Goiás não aumentou. Nós tivemos, depois de vários períodos de aumento, uma queda da taxa de desemprego do estado, da região metropolitana e de Goiânia no último trimestre, no segundo trimestre desse ano. Então, esses dados são os dados mais recentes do IBGE e eles apontam para uma queda da taxa de desemprego nessa região depois de muito tempo de aumento. Esse é um alento, né, que a população brasileira, a população de Goiás, especificamente de Goiânia, acaba tendo nesse período agora, né, que é um período em que nós todos sabemos que o Brasil está passando por uma crise econômica muito forte. É um comparativo positivo porque há de se ressaltar que no aspecto do crescimento industrial, Goiás estagnou, né? Houve uma queda da economia e uma queda brusca da produção. Agora, Goiás sobressaiu em função do agronegócio. O agronegócio, tanto a produção de gado quanto a produção de grãos, que gera exportação, sobretudo para a China, para o Oriente, para a Europa, fez com que o Estado atingisse médias significativas. E é importante dizer que, se não fosse o agronegócio, a economia do Brasil teria vivido uma recessão profunda. O agronegócio gerou emprego e, como Goiás é o berço do agronegócio, houve um crescimento muito grande da atividade produtiva.